Pessoal, a mosca vai voltar, sim! Já existe um novo filme sendo desenvolvido com uma proposta muito diferente, uma nova abordagem e a promessa de explorar esse universo de um jeito ainda mais atual. E vocês também saberão nesse episódio quem provavelmente será o ator para protagonizar aí esse novo filme. Mas o que pouca gente sabe é que essa história já foi contada antes. E não é só isso. Ela foi contada de uma forma tão perturbadora que até hoje incomoda quem assiste. Incomoda mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Porque quando você olha superficialmente, parece só mais uma história de ficção científica e body horror sobre um experimento que não deu certo. Mas na prática, A Mosca nunca foi só sobre monstros. Sempre foi algo ali mais indigesto, que a ideia do próprio corpo humano começando a falhar e se transformar e sair do controle enquanto a pessoa ainda está consciente o suficiente para perceber cada etapa dessa degradação. É aí que mora a bizarrice. E se você nunca assistiu os filmes antigos, pode ficar tranquilo, porque esse vídeo é justamente para te colocar dentro desse universo e te fazer entender de uma vez por todas porque esse novo filme tem potencial para ser muito mais pesado do que muita gente imagina. Seria legal, viu? Seria se fosse pesadão. Mas antes de a gente entrar nessa história definitivamente, deixa seu like aí. Para vocês não custa nada, pensa bem, é só um clique. Mas pra gente aqui, pro algoritmo, rapaz, vale muito, como cara. Isso ajuda, viu? Porque aqui no Território 2R, a gente não só fala de filmes, a gente realmente entra neles. Então, sem enrolação, roda a vinheta aí. Agora sim, voltando ao ponto, esse novo projeto não pretende simplesmente refazer o que já foi feito antes. A ideia é expandir o conceito, explorar novas possibilidades e talvez até levar essa proposta para um nível, digamos, mais atual, mais próximo da realidade que a gente vive hoje. E é isso que exatamente torna tudo mais interessante. Porque para entender o peso dessa história, a gente precisa voltar lá no começo. Lá em 1958, quando o terror ainda tinha um tom mais contido, quase ingênuo, se comparado ao que viria depois. Surgiu The Fly, traduzido aqui no Brasil para A Mosca de Cabeça Branca, um filme dirigido por Kurt Neumann e que já trabalhava com a ideia de teletransporte, algo que até hoje é fascinante por si só, né? Mas que no contexto da história rapidamente se transforma em um problema, quando um cientista acaba misturando o próprio corpo com uma mosca durante o experimento. Falando assim, na superfície, né, parece uma ideia simples, quase até absurda, se você olhar com os olhos de hoje. Mas para a época, cara, isso foi impactante porque introduziu aí um conceito que se tornaria extremamente relevante dentro do terror, que é justamente o medo de perder o controle sobre o próprio corpo e deixar de ser humano sem necessariamente morrer. Um conceito que foi inovador na época. Só que essa ideia ainda estava em um estágio inicial. Ela era mais sugestiva do que explícita, mais conceitual do que visceral. E isso muda completamente quando a gente chega em 1986, com A Mosca, dirigido por um dos caras mais malucos do cinema, David Cronenberg. E estrelado por Jeff Goldblum, que ficou muito conhecido aí com o Jurassic Park e Independence Day, e depois até no Thor, né? Ele fez É isso mesmo. O filme basicamente pega o conceito do primeiro filme e transforma em algo muito mais próximo de uma experiência do que de um simples filme. Aqui, o grande diferencial não é só a transformação em si, mas a forma como ela acontece. Porque ao invés de uma mudança instantânea, o que a gente vê no filme, cara, é um processo lento, progressivo e inevitável, onde o personagem vai, digamos, aos poucos, perdendo aquilo que define ele como ser humano. No começo existe até uma ilusão de melhora. Lê do engano, né, cara? Como se o experimento tivesse funcionado, como se ele tivesse evoluído de alguma forma.
Mas essa sensação dura pouco, porque logo o corpo começa a apresentar sinais de deterioração e esses sinais vão ficando cada vez mais explícitos, mais bizarros e mais difíceis de ignorar. Absurdamente nojento num certo momento. E é exatamente nesse ponto que o filme começa a ficar ainda mais perturbador. Porque ele não só se apoia no visual, ele começa a trazer comportamentos reais de uma mosca para dentro da transformação. A casa fica aquela imundície, né? Nossa, velho. Existe um detalhe biológico pouco comentado que muda completamente a forma como você enxerga certas cenas. Porque moscas não conseguem se alimentar de comida sólida. Elas precisam primeiro realizar um processo delicioso, que é a digestão extracorpórea, que consiste em liberar enzimas digestivas sobre o alimento para dissolvê-los fora do corpo e só depois ingerir aquilo em forma líquida. Vocês entenderam, né? Pois é, cara. Traduzido de forma bem direta, a mosca precisa vomitar em cima da comida antes de conseguir se alimentar. Tá literalmente comendo Hugo. E de uma forma inteligente que o filme respeita exatamente essa lógica. Porque em determinado momento, o protagonista começa a perder a capacidade de se alimentar normalmente e passa a ser obrigado a regurgitar uma substância sobre a comida antes de ingerir, replicando exatamente esse comportamento. E essa cena não tá ali só para chocar. Ela funciona porque faz sentido dentro da biologia da criatura que ele está se tornando. O que transforma o horror em algo mais inquietante, porque deixa de parecer apenas ficção e passa a ter uma base real. Bem real, né? Na verdade. Pra mim, esse é o ápice do filme, porque a partir daí, o filme deixa claro que não existe volta, cara. Não existe cura simples e, principalmente, não existe controle nenhum sobre o que está acontecendo ali. Não é um terror baseado em sustos, não é sobre fugir de uma ameaça externa. É sobre assistir uma transformação inevitável acontecendo de dentro para fora. E isso mexe com um tipo de medo muito específico, porque não parece distante, não parece impossível, parece uma versão exagerada de algo que, de certa forma, existe na realidade. Ainda mais nos dias de hoje. Essas coisas de genética aí, clones, né? Vai saber. E esse tipo de abordagem se encaixa dentro do que muita gente chama de body horror, né? Por exemplo, Centopeia Humana. Mas no fundo, o nome pouco importa, porque o que realmente define esse tipo de história é a sensação de desconforto gerada pela perda de controle sobre o próprio corpo. E mais do que isso, né? Pela própria identidade. O cara perde a identidade, velho. O cara vira uma mosca, literalmente. Perde totalmente a identidade, velho. Porra. Porque chega um ponto em que a questão já não é mais apenas física, não é só o corpo que está mudando. É a própria noção de quem aquela pessoa é e começa a se desfazer. Literalmente. E isso é o que torna a mosca tão marcante até hoje, porque ela não trabalha apenas com o medo da morte, ela trabalha com o medo de continuar vivo, enquanto tudo aquilo que te define simplesmente desaparece, derrete. E pessoal, é justamente por isso que a ideia de um novo filme nesse universo chama tanta atenção, porque hoje o cinema tem ferramentas muito mais avançadas, né, para mostrar esse tipo de transformação com um nível de detalhe muito maior e peculiar, podemos dizer. E ao mesmo tempo a gente vive em uma época onde temas como genética, mutação e manipulação biológica estão muito mais presentes nas discussões do dia a dia. É lógico, ninguém vai virar uma mosca, não é isso que a gente está falando, pelo amor de Deus. Mas é um tema contemporâneo, né? Mas vai saber, né? Se essa caneca me der bom dia, eu respondo bom dia para ela também. Porque você é doido. Resumo da história. O que seria apenas pura ficção, hoje já começa a tocar aí em pontos que são mais próximos da realidade. E isso abre espaço para que essa história volte de uma forma ainda mais intensa, mais desconfortável e talvez até mais perturbadora do que já foi passado. Não sei se vão conseguir, mas tem tudo para conseguir.
Ah, eu espero que volte com força a Substância. Porra, Body Horror mano. da hora, foi Porra. um filmaço. Merece episódio no canal. No fim das contas, a mosca trata a ideia de perder o controle do próprio corpo enquanto ainda existe consciência suficiente para perceber que isso está acontecendo. E agora, com um novo filme a caminho, fica a dúvida que realmente importa, que é saber se essa nova versão, né, vai conseguir atingir o mesmo nível de impacto do que o filme de 1986, ou se aquilo ali continua sendo algo praticamente impossível de superar. E olha que o filminho pesado, viu, cara? É Sim, eu bizarro. gosto do 2 também, a continuação também achei é. legal. O ator mais comentado até agora para interpretar aí a nova Mosca é o Adam Driver. Segundo rumores recentes, ele estaria sendo considerado ou até em negociação para protagonizar o novo filme. Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que esse novo filme tem chance de ser tão perturbador quanto o clássico de 86? Ou você acredita que algumas coisas simplesmente não podem ser recriadas hoje em dia? Comentem aí. Você acha que o Adam Driver é uma boa ideia para o personagem ou poderia ser outro? E não deixa de comentar também se você curte esse tipo de conteúdo que vai além da superfície dos filmes. E já se inscreve no canal, porque isso aqui, cara, ainda tem muita coisa pra explorar, cara. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários aí, mosquito. Pronto, tá ótimo. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser, com um próximo vídeo aí. E cinema E heavy metal sempre. sempre.